Agora, gente, vamos aprender a calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, utilizando o método de Sarros, nesse caso, repetindo colunas. Então, o determinante da minha matriz A, ele vai ser dado pela minha matriz quando eu copio aqui na lateral direita da minha matriz a primeira e a segunda coluna, certo? E aí, o que o método vai pedir para a gente fazer? Então, a gente precisa calcular, traçar primeiramente a diagonal principal e as suas paralelas. Além disso, ele também pede para a gente traçar a diagonal secundária e as suas paralelas, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Calcular o produto que está nessas diagonais. Então, quando a gente tem a diagonal principal, então a gente calcula o produto e mantém o mesmo sinal que eles possuem. Então, eu tenho 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, menos 2 vezes menos 1 vai dar 2 positivo, vezes menos 2, menos 4. Aqui eu tenho 3 vezes 2, 6, vezes menos 1 dá menos 6. E mantendo o mesmo sinal. Já na diagonal secundária, eu tenho 3 vezes 1, 3 vezes 2 vai dar menos 6. E nas suas paralelas, eu tenho 1 vezes menos 1 dá menos 1, vezes menos 1 vai dar 1 positivo. E aqui eu tenho menos 2 vezes 2 dá menos 4, vezes 2 dá menos 8. Como eles estão paralelos à diagonal secundária, o sinal está trocado. Então, eu tenho aqui que calcular a soma desses dois termos. Então, eu tenho aqui menos 6 mais 1, menos 5, com menos 8 dá menos 13. Com esse sinal de menos, então, eu tenho mais 13. Então, aqui eu tenho 2 menos 4 dá menos 2, com menos 6 dá menos 8, que vai me totalizar o 5, que é o determinante dessa minha matriz A de ordem 3 por 3. Agora, a gente vai aplicar a regra de Sarros repetindo linhas. Como que vai funcionar? Então, eu tenho o determinante que vai ser calculado quando a gente tem a nossa matriz e aí, como a gente vai repetir as linhas, a gente vai copiar elas aqui embaixo da nossa matriz. Então, eu tenho a primeira linha e a segunda linha copiada aqui embaixo, certo? E aí, a ideia é a mesma. Então, a gente vai traçar a diagonal principal e as suas paralelas, certo? Assim como nós vamos traçar a diagonal secundária e as suas paralelas, certo? Assim, a gente vai calcular o produto dessas diagonais aqui. Então, eu tenho 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, na diagonal principal. Aqui eu tenho 2 vezes menos 1 dá menos 2, vezes 3 dá menos 6, e aqui eu tenho menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo, vezes menos 1 dá menos 4. Na diagonal secundária, eu tenho 3 vezes 1, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo, vezes 1 dá 1.
2 vezes menos 2 dá menos 4, vezes 2 dá menos 8. E aí, como tá na diagonal secundária, eu inverto o sinal. Então, eu tenho aqui menos 6 mais 1, menos 5, com menos 8, menos 13, só que eu tenho esse menos aqui fora, então eu tenho 13 positivo. Aqui eu tenho 2 menos 6 dá menos 4, com menos 4, menos 8, que vai me dar o 5, que, coincidentemente, ou não, na verdade, deveria ser, então, igual ao quando eu apliquei a regra de Sarros repetindo colunas, ok, gente? Agora, eu vou mostrar a regra de Sarros numa versão adaptada. Ou seja, quando eu quero calcular o determinante da matriz, mas eu não quero ficar copiando colunas ou copiando linhas. Então, eu consigo enxergar, só olhando a matriz original, quais são as diagonais em que eu vou fazer os produtos, certo? Como que vai funcionar? Então, eu traço a minha diagonal principal. Preciso enxergar outras duas diagonais que sejam paralelas à minha diagonal principal. Uma delas é essa daqui, que é quando eu pego esses dois elementos aqui e junto com esse elemento que está aqui na pontinha de baixo. Outro seria, então, quando eu pego este elemento aqui e junto a esses outros dois que estão aqui, certo? Aí, eu vou traçar também a diagonal secundária, né? Quando eu traço a diagonal secundária, eu preciso também encontrar quais são as paralelas dessa diagonal secundária. E aí, uma delas vai ser quando eu pegar esses dois elementos aqui e juntar com esse 1 que tá na pontinha de cima. E aí, a gente tem a outra paralela que seria formada através do 2, que vai multiplicar com esse 2 e menos 2 também, que tá paralelo à diagonal secundária. É um pouco confuso? É um pouco confuso, mas para quem já consegue enxergar quais são as paralelas das diagonais, já fica mais fácil de calcular sem precisar reescrever a sua matriz. E a ideia é a mesma. Então, diagonal principal e paralelas dela continuam com o mesmo sinal, e diagonal secundária e suas paralelas ficam com o sinal trocado. Então, eu tenho 1 vezes 1 vezes 2, então eu tenho 2 na diagonal principal. Aqui eu tenho menos 2 vezes menos 1, vai dar 2 positivo, vezes menos 2, então eu tenho menos 4. E aqui eu tenho 3 vezes menos 1 dá menos 3, vezes 2 dá menos 6. Na diagonal secundária, eu tenho 3 vezes 1, 3 vezes menos 2, menos 6. Aqui eu tenho, uma das paralelas é menos 1 vezes menos 1, que vai dar um positivo, vezes 1, que dá um positivo. E aqui eu tenho 2, que está multiplicando 2 vezes menos 2, então eu tenho menos 8. Como tá na diagonal secundária, sinal trocado, então a gente calcula a soma desses dois termos. Então, eu tenho menos 6 mais 1, menos 5 com menos 8, menos 13 com o sinal negativo, 13 positivo. E aqui eu tenho 2 menos 4 menos 2 com menos 6, menos 8, que é 5 positivo no final das contas. Este método, né, essa forma adaptada aqui, também é conhecida, né, para os mais íntimos, como o método da borboleta. Mas, assim, são só apelidos, né, que a gente chama. Bom, galera, agora a gente vai, né, trabalhar um pouco com o método de Laplace. Então, a gente vai utilizar a mesma matriz que a gente
né, utilizou no exemplo anterior, né, com a regra de Sarros, e agora a gente vai resolver ela, né, o determinante dessa matriz, agora pelo método de Laplace. Bom, gente, como a gente já havia, né, adiantado, o método de Laplace ele é bom porque, primeiro, ele pode ser utilizado para matrizes de qualquer ordem, né? Aqui a gente está usando uma 3x3 porque fica mais tranquilo de visualizar, né? Segundo, olha só, o método de Laplace você consegue escolher aí uma linha ou uma coluna que melhor, né, que vai te ajudar aí no trabalho. Então, a gente pode fazer o método, aplicar o método em qualquer linha ou qualquer coluna que a gente quiser. Nesse caso, a gente vai fazer, né, com duas ou três formas diferentes, só para a gente verificar que realmente, né, isso está acontecendo. Então, o primeiro, né, que a gente vai tentar, aqui o primeiro caso que a gente vai tentar é colocando a primeira linha em evidência. O que vai acontecer? Esses elementos aqui, eles são da primeira linha, certo? Então, a gente vai montar o nosso determinante, né, utilizando o método de Laplace, com esses elementos em evidência. O primeiro elemento é o A11 e a gente precisa do cofator 11. O segundo elemento é o A12 e a gente vai ter o cofator 12. E o terceiro elemento vai ser o A13, cofator 13, certo, gente? Mas a gente tinha uma expressãozinha, né, para cada cofator, né? Então, vamos abrir aqui. Então, eu tenho o A11 que vai estar multiplicado por menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante da submatriz, né, que vai ser gerada quando eu excluir a linha 1 e a coluna 1, certo? Aqui para o meu A12, o meu cofator vai ser quem? Menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o determinante da submatriz, que é gerada quando eu excluo a linha 1 e a coluna 2, certo? E o meu A13, na verdade, ele é o cofator, né, dele vai ser menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes o determinante da submatriz, quando eu excluo a linha 1 e a coluna 3, certo, gente? E é isso aí. Então, vamos continuar aqui, né, as nossas contas aí. Eu tenho a 1, né, poderia até ter substituído já, né, mas vamos só explicitar quem é quem aqui, né. Menos 1 elevado a 1 mais 1, na verdade, é menos 1 elevado a 2. E quem é, então, essa submatriz aqui? Essa submatriz A11, na verdade, ela é a submatriz quando eu excluo a linha 1 e a coluna 1, né? Ou seja, vai sobrar, né, quem? Essa submatriz aqui, que vai ser 1, menos 1 e 2. Quem é, então, né, esse cofator aqui? Então, vai ser menos 1 elevado a 1 mais 2, 3. E a minha submatriz, quando eu excluo a primeira linha e a segunda coluna, o que vai sobrar? Né? Esses elementos aí. Então, vai sobrar o 2, o menos 1, o menos 2 e o 2. E o A13 vai ser menos 1 elevado a 1 mais 3, que é 4, e a minha submatriz aí quando eu excluo a linha 1 e a coluna 3, certo? Então, vai sobrar o quê? Essa submatriz aqui, 2, 1, menos 2, menos 1, certo, gente? Aí, então, quem é A11? A11, nesse caso, é 1, né? Então, vai ser 1 menos 1 elevado ao quadrado é um positivo, então nem vou anotar. Quem é o determinante, né, dessa matriz aqui 2 por 2? Então, calcular o determinante de uma matriz 2 por 2, na verdade, é você calcular, né,
Produto da diagonal principal, 1 vezes 2, 2, menos, né, o produto da diagonal secundária, né? Ou seja, menos 1 vezes menos 1 dá um positivo, trocou de sinal, ficou menos 1, certo? O A12, na verdade, é o meu elemento menos 2, então eu tenho menos 2. Menos 1 elevado ao cubo vai dar menos 1. Então, como que vai ficar? Aqui menos 1. E aí, o determinante dele aqui vai ser quanto? 2 vezes 2, 4. Menos 1 vezes menos 2 dá 2 positivo, trocou de sinal, menos 2, certo? E aqui o meu A13, na verdade, é 3, que eu vou multiplicar por menos 1 elevado à quarta, que é um positivo, então nem vou explicitar ele aqui. E o determinante vai ser quem? 2 vezes menos 1 dá menos 2. Aí eu tenho 1 vezes menos 2 dá menos 2, trocou de sinal, né? Porque é diagonal secundária, então ficou 2 positivo, certo, gente? E aí, o que é que vai acontecer, né? Quando eu resolvo isso daqui, vai dar o quê? 1 vezes 2 menos 1, então vai dar 1, né? 2 menos 1, 1 vezes 1, 1. Aqui eu tenho 4 menos 2, 2, né? 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4 positivo. E aqui eu tenho 2, menos 2 mais 2 dá 0, então vai dar 0 e eu tenho 5. E aí vocês podem conferir lá no outro exemplo que a gente resolveu pela regra de Sarros, que o determinante vai dar 5 também. Aí você vai, né, falar, nossa, mas então é porque você pegou a primeira linha. Se eu quiser pegar qualquer outra linha, faça o teste. O resultado deve ser o mesmo. Mas o que eu vou fazer agora? Agora a gente vai colocar, então, né, uma... a gente vai colocar uma outra coluna agora em evidência. Bom, a ideia, gente, na verdade, é você sempre escolher uma linha que seja conveniente, né? Que seja mais fácil para vocês trabalharem. Agora, o meu interesse vai ser calcular, né, o método de Laplace utilizando a coluna, a segunda coluna. Como que vai ficar, então, né? Então, colocando a segunda coluna em evidência. Por quê? Porque, gente, a gente sempre tem que procurar alguma coluna ou uma linha que tenha mais elementos nulos ou que tenha elemento 1, porque na hora de multiplicar, né, o determinante, ele fica mais simples, certo? Nesse caso, gente, a minha matriz não tem nenhum elemento nulo, então a gente vai procurar os elementos mais ou menos 1, certo? Então, como que vai ficar o nosso determinante? Bom, eu vou colocar essa coluna em evidência. Qual que é, então, esse primeiro elemento? Esse elemento é o A1, 2, certo? E o meu cofator vai ser 1, 2, porque vai acompanhar ele. Qual que é esse elemento aqui? Esse elemento aqui é o A2, 2, e o cofator 2, 2. Qual que é esse terceiro elemento aqui? Ele é o A3, 2, né? E o cofator 3, 2, certo, gente? E aí, como que vai ficar, então, a nossa história? Deixa eu só puxar um pouquinho aqui para cima. Como que vai ficar a nossa história? Bom, agora, né? Então, a gente tem o A1, 2 e a gente vai explicitar quem é o cofator, né? Então, vai ser menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes o determinante da submatriz quando eu excluo a linha 1 e a coluna 2. Aí eu tenho o segundo termo, que é A2, 2, vezes o cofator. Então, é menos 1 elevado a 2 mais 2 vezes o determinante da submatriz quando eu excluo a segunda linha e a segunda coluna.
E o meu A32, ele vai ser quem? Né? O meu cofator 32 vai ser o menos 1 elevado a 3 mais 2, vezes o determinante da submatriz, quando eu excluo a linha 3 e a coluna 2, certo? O que a gente vai ter? Então, agora a gente vai ter que abrir, né, tudo isso daqui. Então, A12, na verdade, é o meu elemento menos 2, certo? Menos 1 elevado a 1 mais 2 vai dar menos 1 elevado a 3, então vai dar menos 1. E quem vai ser essa submatriz aqui? Quando eu excluo a linha 1 e a coluna 2, tá vendo que é referente aos índices que eles estão carregando. Então, se eu excluo a linha 1 e a coluna 2, né, qual submatriz aí que eu vou obter? Eu vou obter a submatriz 2, menos 1, menos 2 e 2, certo? Quem é o meu elemento A22? Na verdade, é o 1, que era para facilitar os nossos cálculos. Menos 1 elevado, né, a 2 mais 2, na verdade, é menos 1 a quarta. Eu esqueci de colocar o menos 3, vou colocar o 3 aqui. E aí, quem que vai ser essa minha submatriz, né, A22? Ela é formada quando eu elimino, né, a linha 2 e a coluna 2, ou seja, quais elementos que a gente vai ter aí? 1, 3, menos 2 e 2, né? 1, 3, menos 2 e 2, certo? O meu elemento A32, na verdade, é o menos 1, que vai estar multiplicado por menos 1 elevado a 3 mais 2, que é 5, multiplicado pelo determinante da minha submatriz, certo, gente? Qual que é a minha submatriz que eu vou pegar agora? É a minha submatriz quando eu excluo a terceira linha e a segunda coluna. Quais elementos que eu vou obter? 1, 3, 2 e menos 1, né? Certo, gente? E aí a gente continua desenvolvendo aqui, né? Então, eu tenho menos 2 vezes menos 1 ao cubo, então vai dar menos 1 vezes menos 2, então vai dar 2 positivo. Qual que é o determinante dele? Então, 2 vezes 2, 4. Aí aqui eu tenho menos 1 vezes menos 2, vai dar 2 positivo, trocou de sinal, porque é diagonal secundária, né? Então, eu tenho menos 2. Aqui eu tenho 1 vezes menos 1 elevado à quarta, na verdade, é 1 positivo. Então, 1 vezes 1 dá 1, certo? Positivo. Qual que é o determinante, né, dessa matriz aqui? Então, 1 vezes 2 é 2. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Só que está na diagonal secundária, então é 6 positivo, porque trocou de sinal, certo? Aqui eu tenho o quê? Menos 1, né? Vezes menos 1 elevado à quinta. Então, menos 1 elevado à quinta é negativo. Menos 1 vezes menos 1, positivo. Então, vai dar um positivo. E aqui eu tenho que calcular esse determinante. Então, eu tenho 1 vezes menos 1, vai dar menos 1. Aqui a diagonal secundária. Então, eu tenho 3 vezes 2, 6. Trocou de sinal, menos 6. E aí, o que a gente vai obter? 2 vezes 4 menos 2 dá 4 menos 2 dá 2, vezes 2 dá 4. Já vou colocar aqui o resultado direto. Aqui eu tenho 2 mais 6, 8, né? Vezes 1, né? E aqui eu tenho menos 1, com menos 6 dá menos 7. Então, quanto que eu vou obter aqui? 5, certo? Ou seja, né, o método ele vai ter que funcionar para qualquer linha ou qualquer coluna que você coloque em evidência, certo, gente? Galera, vocês já devem estar até cansados, né, de trabalhar com essa mesma matriz de ordem 3 por 3, né? Mas já calculou tantas vezes o determinante dela que já até deu para decorar, né, como que resolvia ela. Agora, a gente vai
aumentar um pouquinho a dificuldade, né? A gente vai pegar aqui e calcular um determinante de uma matriz de ordem 4x4, certo? Aí, né, nesse caso, a gente vai optar pelo método de Laplace. Bom, gente, o que a gente precisa fazer primeiro de tudo? Olhe para a sua matriz, né, e verifica qual linha ou qual coluna pode ser mais fácil de você trabalhar com o método, né? Ou seja, qual linha ou qual coluna tem mais elementos nulos ou elementos 1 menos 1. Nesse caso, gente, olha só, gente, por muita felicidade, a gente consegue ver aqui que a segunda linha tem 2 elementos nulos e que a quarta coluna, gente, também tem elementos nulos. E são 2 elementos nulos. E temos também o 1 aqui, né? Que pode também ajudar a gente. Aí fica por, né, escolha de vocês mesmo, né? Se vocês quiserem optar por qualquer outra linha ou qualquer outra coluna, também pode, tá bom, gente? O que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar o método de Laplace e eu vou tomar aqui a quarta coluna, porque, né, a gente quer facilitar o nosso trabalho, né? Então, o que a gente vai fazer? Aplicando o método de Laplace, agora eu vou fazer direto, não vou escrever, né, passagem por passagem. Olha só, como é a quarta coluna, então vai ser o quê? Menos 4, certo? Aí, o meu cofator, né, desse elemento aqui, vai ser, né, menos 1 elevado a... Esse elemento é linha 1, coluna 4. Então, é 1 mais 4. E o determinante, quando eu excluo a linha 1 e a coluna 4. Então, sobrou essa submatriz aqui de ordem 3. Então, eu tenho 4, 2, 0, menos 1, 2 e menos 3. Eu tenho 2, 5 e 3, certo? Aí, eu vou ter o meu segundo termo aqui da coluna, que é 0. Só vou deixar anotado aqui. Então, menos 1. Então, ele é o elemento segunda linha, quarta coluna. Então, é 2 mais 4, né? E a minha submatriz também vou deixar anotado, né? É claro que no final a gente não vai fazer o produto, mas o que vai acontecer? Eu tenho o elemento a submatriz que eu excluo, né, a segunda linha e a quarta coluna. Ou seja, eu fico com os elementos menos 1, 2, 3, menos 1, 2, menos 3, 2, 5 e 3. Certo, gente? Aqui, né, eu tenho o meu terceiro elemento da coluna. Então, eu tenho 0 vezes menos 1. Então, ele é terceira linha, quarta coluna, certo? Vezes o determinante da submatriz quando eu excluo a terceira linha com a quarta coluna. Ou seja, esses elementos aqui que vão sobrar aí na minha submatriz. Então, eu tenho menos 1, 2 e 3, 4, 2, 0, 2, 5, 3, certo? Só vou deixar indicado eles. E eu tenho o quarto elemento da minha coluna, que é 1, né? Vezes menos 1 elevado a... Como ele é quarta linha e quarta coluna, certo? A posição dele aqui na minha matriz, certo? E aí, a submatriz que eu vou precisar agora vai ser formada quando eu excluo a quarta linha e a quarta coluna. Então, eu tenho esses elementos aqui para montar a minha submatriz. Então, eu tenho menos 1, 2, 3, 4, 2, 0, e eu tenho menos 1, 2 e menos 3, certo, gente? Isso aqui é a forma direta, tá, gente? Depois vocês analisam com calma, né, o passo a passo aí que vocês querem realizar, tá bom, gente? Aí, então, já logo de cara a gente pode adiantar que esses produtos aqui por 0, tchau, eles vão embora. E vai sobrar apenas, então, esses dois carinhas, né? Esses dois termos aqui, tá vendo? Que tem um determinante de ordem 3 por 3.
Olha, gente, vocês podem utilizar, nesse caso, a regra de Sarros também. É uma opção. Ou vocês podem aplicar o método de Laplace de novo nessa submatriz aqui para obter esse determinante. Também fica aí a escolha de vocês, certo, gente? Aqui eu vou calcular ela utilizando a regra de Sarros, mas também não vou fazer muito detalhado, certo, gente? Então vamos lá. Então, gente, olha só. Quando a gente resolveu aqui, né? Nesse caso, eu utilizei a regra de Sarros, né? Do modo adaptado, né? Que é quando a gente já visualiza sem precisar, né? Copiar linhas ou colunas, tá, gente? Fiquem à vontade, né? A respeito do método, certo? E aí, então, resolvendo aqui, né? Para esses dois termos que me restaram, então que a gente obteve? 312 mais 60, que é igual a 372, certo, gente? E esse é o determinante dessa matriz. Bom, gente, o que eu posso dizer, né? Conforme a gente vai aumentando, né, a ordem da nossa matriz, gente, vocês vão vendo que os trabalhos vão começando a aumentar também, né, gente? Nesse caso, a gente tinha aí dois, né, termos aí, dois elementos da matriz que eram nulos, né? Então a gente conseguiu facilitar muito as contas. Mas se a gente pegasse, por exemplo, uma linha assim que não tivesse nenhum elemento nulo, a gente teria que resolver sim esses quatro termos aqui, né? A gente teria que resolver esses quatro determinantes de ordem 3 aqui. Então, gente, fiquem aí à vontade a respeito do método, pode ser regra de Sarros para a ordem, né, 3, pode ser o método de Laplace, né, para as demais ordens aí, mas, né, a gente tem que ter em vista que o método de Laplace ele acaba sendo, assim, mais prático, né, para facilitar os nossos cálculos, beleza, gente? Valeu!